estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV. E assim, o assunto está muito interessante, tirando muitas dúvidas aqui, muitas informações aí para você. O doutor Astor Chaves, que é cirurgião geral e urologista, está aqui respondendo muito bem todos os nossos questionamentos. O nosso bate-papo está fluindo muito bem, está muito bacana. Doutor, já queria perguntar para o senhor o seguinte, tem uma pergunta aqui, assim que estou perguntando e tal. Ficarei impotente e incontinente após a cirurgia de próstata? Eu acho que essa é uma dúvida aí meio que geral no público masculino, né? Até mesmo assim na mulherada também, porque a mulher fica preocupada, né? Assim, a questão do risco de impotência, que é manter a ereção no pênis, é bem alto quando faz a cirurgia, assim como faz a radioterapia. Ele é muito pareado. Por quê? Porque o nervo e o vaso que dão a ereção, eles passam muito próximo da próstata. Dependendo do estágio que você diagnostica a doença, se for um estágio mais avançado, esse nervo, esse conjunto de nervo e vaso, ele já está comprometido pelo acometimento local. Então, para você fazer uma cirurgia para curar, você vai ter que tirar a próstata e essas estruturas próximas. Porque não adianta você fazer cirurgia para tirar a próstata e manter câncer lá na loja prostática. Então, quando você faz a cirurgia, e também acontece com a radioterapia, porque a radioterapia ela tem a finalidade de fazer a radiação matar o câncer. Ele também, essa radioterapia, ele também compromete a questão do nervo e do vaso. A chance de ficar impotente, assim como a radioterapia, a cirurgia, como eu expliquei, que é bem próxima, gira em torno de 30% a 40%. E a questão de perder urina, ficar incontinente, também é alto, porque o esfíncter que segura, dá essa continência da bexiga e para não perder urina, ele é muito próximo da próstata também, dependendo do estágio da doença, ele pode estar sendo comprometido. A incontinência, ela gira em torno de 5% a 15%, mas a maioria das vezes ele é temporário, o paciente com o tempo ele recupera, tá bom? Eu acredito que a gente deu para sanar, pelo menos assim, as principais dúvidas a respeito do câncer de próstata. Falamos um pouquinho aí, né, sobre tratamento, sobre cirurgias. Então, acho que a gente conseguiu uma dessas etapas do programa de hoje, né, doutor? Sim. Agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho do planejamento familiar, porque a gente acabam muitas pessoas procurando e tendo muitas dúvidas a respeito disso, principalmente o público masculino, né? E aí eu vejo que também tem um lado da mulher, que a mulher acaba sofrendo por essas questões, né? E aí a gente queria saber um pouquinho sobre a vasectomia, né? Primeiro, se eu falar um pouquinho o que é a vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia simples que tem a finalidade de cortar uma estrutura chamada ducto deferente, que esse ducto deferente é o que vai conduzir o espermatozoide do testículo para o meio externo e engravidar. É uma cirurgia que a gente consegue fazer em ambulatório, com anestesia local ou com sedação. Ela é uma cirurgia segura, o paciente opera no dia, vai embora muitas vezes no mesmo dia, uma recuperação rápida, volta ao trabalho muito cedo, depois de mais ou menos uns 7 dias, já está voltando ao trabalho. E além disso, com um custo menor, para o custo de economia e um custo de hospitalar para o paciente é excelente. Interessante a gente estar trazendo esse assunto, como eu falei, né, no início que a gente começou aqui agora, falar sobre planejamento familiar, porque às vezes assim a sobrecarga fica mais na mulher nesse sentido, né, do planejamento familiar, né? A gente vê muito lá no consultório, o paciente tem uma resistência, fala, não, mas eu não quero fazer porque eu vou ter dificuldade de ereção, eu vou ter isso, mas o que a gente vê não é que o paciente está com medo, ele está um pouco mais resistente porque ele quer terceirizar para, como você está falando, para a esposa, falando assim, por que eu vou fazer cirurgia se minha esposa pode fazer a laqueadura? Mas a laqueadura é um procedimento mais complexo, é um procedimento com a taxa mais difícil, o paciente vai ter que ter uma anestesia de raquianestesia, vai ter que ter uma incisão abdominal com risco de lesão de órgãos internos, então é muito mais complexa uma laqueadura do que uma vasectomia, que é feita uma incisão na bolsa testicular de a média de 1 centímetro e o paciente já volta às atividades muito mais cedo.
O senhor começou a falar aí, mas aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essa questão que pode ser um dos medos aí do público masculino, sobre a sexualidade. Vai interferir algo nesse sentido na impotência, na sexualidade masculina, a cirurgia de vasectomia? O paciente, quando ele chega lá, ele fala, não, mas eu não quero fazer porque eu vou ficar impotente, mas o que a gente percebe é que não é nem um medo, é mais uma resistência e negatividade para não querer fazer o procedimento, para querer passar para a esposa, como eu falei, a questão da responsabilidade de fazer esse planejamento familiar. A incisão é pequena, a incisão não tem risco de lesar nervo, não tem risco de lesar vasos que promovem a ereção. Então, praticamente zero a questão da ereção ser prejudicada pelo procedimento. O que pode acontecer algumas vezes é o paciente sentir um pouco de dor depois do procedimento, porque é uma área muito sensível, mas isso daí acaba que ele passa na média de 14, 15 dias, ele não vai estar mais sentindo nada. Tá bom? Tranquilo, tranquilo. E qual que é a indicação? Qual que seria a indicação da vasectomia? Hoje a indicação, todo paciente que tiver acima de 25 anos ou 2 filhos. O que isso quer dizer? Se ele tiver 18 anos com 2 filhos, ele pode fazer o procedimento. Se ele tiver 26 anos e nenhum filho ele quiser fazer, pode fazer o procedimento. O Ministério da Saúde recomenda fazer um planejamento familiar, em que ele vai passar por uma avaliação com um psicólogo, vai ter umas entrevistas, ele e a esposa dele, vai mostrar os métodos anticoncepcionais que pode ser utilizado, vai explicar como é feito o procedimento da cirurgia. Depois disso, se tiver essa liberação do planejamento familiar, ele me traz e eu explico como é feito o procedimento e faz. Então, é mais ou menos a partir dos 25 anos ou 2 filhos vivos. O senhor falou um pouco sobre procedimento, até explicou ali como é que é, mas explica melhor para a gente como que é feito o procedimento de fato da vasectomia, né? Porque tem todo um processo, né? E às vezes é nesse processo que as pessoas não entendem, né? O exame que tem que ser feito, tudo direitinho para que a gente possa, o nosso telespectador entenda aí, porque a gente escuta muita coisa, minha vasectomia não deu certo, ou então, assim, no sentido assim, eu fiz a vasectomia, minha mulher engravidou, né? Então, assim, explica pra gente um pouquinho como que funciona realmente esse procedimento. Assim, a cirurgia, como eu expliquei anteriormente, nós fazemos, o paciente chega no consultório, a gente examina ele, vê se ele tem alguma doença testicular que dificulte a realização da cirurgia. Nós vamos no hospital, nós fazemos uma anestesia local e uma incisão num lado de 1 centímetro e do outro lado de 1 centímetro. Nós tiramos o canal ducto deferente dos 2 lados, amarramos os 2 cotos que ficam de formas invertidas para evitar recanalização e o paciente vai para casa no mesmo dia ou no outro dia, dependendo de como ele estiver. Depois disso, ele tem um risco ainda de engravidar a esposa nos próximos 3 meses. Então, a gente pede para o paciente, depois que faz a cirurgia, manter os métodos anticoncepcionais anteriores, ou a camisinha no marido, ou o anticoncepcional. Depois de 3 meses ou 20 ejaculações que ele tiver, ele faz o exame confirmatório, que é chamado espermograma. O espermograma que vai avaliar se a cirurgia foi bem sucedida ou não. A taxa de insucesso cirúrgico é de 1%. Então, a cada 100 pacientes que faz, pode acontecer essa questão da cirurgia não ter ligado corretamente o ducto, mas a gente descobre pelo espermograma. Então, o paciente não pode fazer a cirurgia e deixar de fazer espermograma, porque pode acontecer de engravidar por uma falha técnica do procedimento, que pode acontecer de 1%. E aí, às vezes, fica muitos, assim, que eu já ouvi, joga a responsabilidade no médico, né? No profissional que fez. Não, foi você que fez o procedimento. Quando ele não cumpriu essa etapa, que é uma das mais importantes, né, doutor? Isso, quando o paciente, na primeira consulta eu explico, durante a cirurgia eu explico, e quando ele vai embora eu explico. Porque pode acontecer isso daí, se ele não tiver a informação e ele continuar tendo relações sexuais protegidas só porque achou que já está operado, por quê? Porque pode ficar esse espermatozoide na via do deferente, aí na primeira
relação sexual, se ele tiver dispositivo, ele pode engravidar a parceira. Por isso que a gente espera esse tempo. O tempo de 3 meses é o tempo que o espermatozoide ele vai morrer e é o tempo que a gente vai saber certinho se ele vai estar zerado. O espermograma ele vai dizer que não tem espermatozoide, mas o paciente vai continuar ejaculando. Por quê? De quais as origens que vem nosso esperma durante a relação? 10% vem do testículo. 40% a 50% vem das vesículas seminais, que são 2 glândulos que ficam atrás da próstata. E 30% a 40% vem da próstata. Então, o paciente que faz a vasectomia, ele vai continuar ejaculando. Não vai ficar uma ejaculação, que a gente chama de ejaculação seca, que não sai nada. Vai sair, mas diminui só 10%, que é quase imperceptível. Agora, a pergunta que não quer calar. É reversível a vasectomia? Tem como reverter caso a pessoa depois resolva ter mais filhos? A cirurgia é totalmente reversível. O tempo de cirurgia que vai ser o determinante da taxa de sucesso e também se vai usar ou não o microscópio que ajuda a amplificar os canais. Se a cirurgia do paciente, se ele se arrependeu, ele quiser reverter até 3 anos, a taxa de sucesso de achar espermatozoide no espermograma gira em torno de 90% e a taxa de gravidez vai para 85%. Quando o paciente se arrepende depois de passar de 15 anos, a chance é menor de ter sucesso na reversão. Pode fazer reversão, não é contraindicado, pode sair espermatozoide, mas ele sai num número menor, de uma qualidade pior, e acaba que a chance de fecundidade de forma natural é menor a partir dos 15 anos. Então, ela tem reversão, o ideal é fazer o mais precoce possível, o ideal é nos 3 primeiros anos, que aí a reversibilidade é melhor, a taxa de sucesso bem maior. Doutor, chega muito caso lá para reverter vasectomia para o senhor? Assim, até agora só chegou um paciente que ele queria reverter. A maioria das vezes a reversão é quando o paciente troca de parceira. Não deu mais certo com uma, separou, casa com uma outra moça, que não tem filho, aí ele tem um desejo, aí acaba querendo fazer a cirurgia. Certo. Gente, assim, o programa está chegando ao final, doutor. E agora, eu queria perguntar mais, né, coisas, mas aí o doutor vai ter que voltar de novo. Eu sempre gosto de deixar assim, a porta aberta, que é para... Não gosto de fazer todas as perguntas, falar tudo, que é para a pessoa poder voltar, entendeu? Essa já é a tática. Eu queria agradecer bastante o convite para mim, fico muito grato por ter sido convidado. E estou à disponibilidade, se tiver outro tema, quiserem conversar, tumor de bexiga, ou neoplasia de rim, cálculo renal, hiperplasia prostática, o que vocês... Estou apto para vir ajudar vocês aqui na missão Saúde na TV. Foi um prazer. Olha para quem que ele falou isso, né, gente? Vocês estão de prova aí. Esse programa vai ao ar aí, viu? Então tá todo mundo vendo aí o que ele tá falando, né? Então tá bom, já sei, vou deixar guardadinho aí. Gente, foi um prazer, doutor, tê-lo aqui conosco. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, né? Mais uma vez lhe agradecendo, viu, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar trazendo as informações tão importantes para a população, porque esse programa tem um alcance aí, eu falo até assim que é a nível mundial, porque hoje as redes sociais, elas têm esse poder de alcance, né? Então, muitíssimo obrigado, informações assim muito consistentes, muito reais, né? Assim, muito próximo da nossa realidade. Então, muitíssimo obrigado, que Deus continue lhe abençoando. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Gente, olha só, tá passando aqui embaixo o endereço e o telefone. Caso você tenha dúvidas, não deixe para procurar o profissional urologista. Quando já tiver em estágio avançado, não. Façam a prevenção, façam o diagnóstico precoce. Utilizem, principalmente aí, já que o mês de novembro é um mês alusivo, né, a essa questão do cuidado da saúde do homem. Procurem, né? Ou, não deu para fazer no mês de novembro, mas tem o ano todo aí, ainda tem dezembro, tem o ano que vem todinho para você estar procurando. Não deixe para fazer as coisas quando as coisas já estiverem avançadas. Então, tá passando aqui embaixo, o consultório é lá na Pronto Baby, que fica no Shopping Verdes Mares. O telefone para agendar a consulta também está passando aí. Então, não é desculpa, viu? Não tem desculpa. Doutor Astor está lá prontinho para lhe atender da melhor maneira possível, ok? E o nosso muito obrigado a você, telespectador, que esteve conosco
aí até esse momento. E fiquem ligados no programa Missão Saúde na TV. Quero falar para vocês agora da Drogaria São Lucas, que fica lá na Avenida Paraíso, tá? Lá na Liberdade. É uma drogaria super completa, onde você, além de medicamentos genéricos, medicamentos éticos, você também acha vários produtos cosméticos, viu? Então, dá uma passadinha lá. Eles também têm delivery e tem um aplicativo também, tá? Então, passa lá que eu tenho certeza que vocês terão o melhor atendimento. Drogaria São Lucas.